Olá, olá, olá. Começando e indo para o final dessa temporada linda, Jéssica Balbino, tudo bem? Tudo bem, com você, Tadeu Rodrigues? A gente saiu de um episódio plantão de sexta-feira. Para quem está acompanhando ao vivo, já viu o episódio, mas para quem não está acompanhando ao vivo, ouviu na sexta. A gente precisou falar sobre censura, a gente precisou dar uma pausa nessa temporada poeticamente fraterna do Rabiscos para a gente falar de coisas tensas, né? Coisas tensas, densas e tristes, mas né? necessárias a nossa não omissão, né? A gente não podia ficar quieto jamais. Por isso que o episódio chama, né, urgente, porque é urgente falar sobre isso e uma vez que a gente tem esse espaço, é muito necessário, né? E eu estou muito feliz com essa temporada do Cotidiano porque eu consegui reunir 4 escritoras que eu adoro de paixão e todas as quatro sabem disso, que foi a queridíssima Ana Clara De Vito, a Camila Sade, a Sofia Mariucci e hoje com a bela poeta que eu tanto admiro, a talentosa Luísa Musnick. Sim, eu tô muito feliz com essa temporada também. Eu sou suspeitíssima, né, porque eu sou uma entusiasta aí da literatura das mulheres e da poesia, então eu tô muito feliz com essa temporada. Eu acho que a gente conseguiu achar um ponto de convergência entre a obra das 4 autoras. Você conseguiu. Eu consegui. Foi difícil, foi assim, confesso que não foi fácil. Eu vou falar. Mas eu vou confessar que o tema me ocorreu a partir do livro da Luísa, que foi o primeiro que eu tinha lido. E aí legal. Eu já tinha essa ideia da questão das Depois cenas acho do que cotidiano. Você leu o da Sofia e amarrou tudo, né? Isso, aí foi o da Sofia e o da Camila e por fim o da Ana. E aí isso eu vou contar um negócio dos bastidores, então. Eu cheguei na Jéssica e falei, Jéssica, vamos começar o ano 2020 com 4 escritoras que eu gosto muito. Homens, aprendam. Falei com elas já, com todas elas. Falei com a Aninha, falei com a Luísa, falei com a Sofia e falei com a Camila. E a Jéssica falou, não, muito bom, adorei os nomes, só que a gente precisa encontrar algo que una as 4, porque a gente poderia fazer uma temporada especial sobre elas. E foi assim que surgiu essa temporada linda, Cotidiano, como ele te afeta. Eu posso apresentar a nossa convidada? Claro, faça as honras. Então a Luísa Musnick, que em 2016 ela lançou Um Dia o Amor Vai Encontrar Você, pela editora ID Cultural. Amém, eu recebo, Senhor, essa profecia. Não é o nome do livro, né? Ou não, né? Tudo é uma poesia. Em 2007 lançou profecia. O Microscópio. Foi profecia? Eu recebi. De repente eu vou encontrar, desculpa, entendeu? Era uma piada. Tá? Nossa, eu achei que era um livro profecia que eu tinha pulado, né? Tudo bem, eu tô bêbado já. Desculpa, gente. É que hoje é terça, né? Terça a gente não tem chopp aqui, foi bom. Microscópio pelo selo Megamini. Ele tá muito louco. E o querido livro Lágrimas Não Caem no Espaço, pelas 7 letras também, que foi publicado em 2018. E a gente vai falar com ela agora. Luísa Musnick, seja bem-vinda ao Rabiscos. Oi, Tadeu. Oi, Jéssica. Olá. Tudo bem? Oi, Muito Luísa. obrigada aí por estarem me recebendo, enfim, por se interessarem, lerem poesia, lerem mulheres. Enfim, estou muito de estar feliz. aqui com vocês. Olha, tem uma curiosidade, Jéssica, que você não sabe. Que a Luísa, ela é a nossa segunda convidada que tem telefone fixo. Gente, peraí que eu tô emocionada. E ela falou ela falou umas 3 vezes na vida só no telefone fixo dela. Não, e ela nasceu em 91. Entendeu, Brasil? Ela nasceu em 91. Não sei nem como é que ela tá falando no telefone, que a pessoa que nasceu depois de 90, ela nem gosta de falar no telefone, ela troca só mensagem. Tudo bem que o telefone fixo da Ana Clara não funcionou, a gente teve que falar no celular mesmo. Não, tudo bem, mas olha, sensacional isso, Luísa, parabéns por ter esse telefone fixo. O Rabiscos e o Rodrigo da Mac Rádio agradecem. Principalmente agradece imensamente por isso, porque facilitou horrores aqui a edição pra ele. Mas, Luísa, muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu tô aqui tão encantada com o telefone que eu tô brincando com o fio, sabe? Fio aqui. Eu tô tendo uma experiência muito anos 90. É muito anos 90, é uma cena, né? A gente é muito retrô mesmo. Eu me visualizei agora, assim, na adolescência, que eu ficava muitas horas pendurada no telefone. De repente, isso até vai entrar num poema. Eu mexendo no telefone, falando no telefone depois de tanto tempo, né? São tô sentindo a inspiração, né? A pessoa já tem o quê aí? Quase 30 anos, né? E aí tá vivendo isso, né? Que a pessoa que tem a minha idade já viveu na adolescência, ficava lá enrolando fio. Meu sonho era ter telefone, eu vou confessar aqui, era ter telefone sem fio, porque eu queria entrar no quarto pra poder falar com as minhas amigas, chavecar os boy, sem que a minha família ficasse ouvindo, porque eu tinha um telefone, e até hoje eu tenho...
tocava o telefone e você não sabia quem era, pois né? Isso pra mim é o mais angustiante, hoje cara. Não tem Bina. Poderia ser o boy, mas poderia ser a sua avó, querendo te dar um beijo e tal. Podia ser qualquer pessoa. Até hoje não tem Bina na minha casa. O telemarketing liga o dia inteiro, é um absurdo. E eu tenho um telefone de disco. Eu vou tirar uma foto, eu vou postar nos stories. E e é um telefone que ele toca muito alto. E aí eu tinha que atender aquele telefone na sala, na frente de todo mundo ali. Você não tinha privacidade nenhuma, privacidade zero. Mas eram ótimas as conversas, era maravilhoso. Saudade anos 90. Nós estamos fazendo uma ode ao telefone fixo, porque vários episódios falando dele, eu tô sentindo que ele vai ser uma inspiração poética mesmo, hein? Vai aparecer em muitos poemas. Mas eu vou dedicar pro Rabisco. Fechou, hein? Obrigada, eu me senti contemplada. Mas vamos ao que interessa. Olha, Luiz, a gente tá, como eu já te adiantei, a gente tá falando sobre o cotidiano, os seus livros, né? Eu tive o prazer de ler o Microscópio, Para Quando Faltarem Palavras, Lágrimas Não Caem no Espaço, que inclusive a gente vai falar sobre eles também detalhadamente. Mas a gente fez uma pergunta em comum para todas que participaram e eu deixo para você também. Como que o cotidiano afeta a sua produção poética e a sua vida no geral? Nossa, caramba. Eu acho que o cotidiano ele é grande fonte da minha poesia. Outro dia eu escutei alguém falando, eu li em algum lugar que a vida é o rascunho da poesia, a poesia é o rascunho da vida, né? E a gente está vendo, a gente está pelo mundo, né? A gente está olhando, a gente está sentindo, a gente está falando, né? Eu tiro muita coisa da fala também, e a fala é uma coisa extremamente cotidiana. Então, eu acho que o cotidiano é uma parte, assim, muito importante da minha poesia. Eu diria que, mesmo quando eu falo, assim, dos grandes temas, eu estou vindo do cotidiano de alguma forma. Então ele é vou pegar um termo emprestado do design, que é a ideia de mood board, né? Que é a ideia de como é que se organiza visualmente uma ideia, né? Como é que se traduz visualmente uma ideia. Então eu acho que o cotidiano é esse meu mood board, né? São as imagens que eu vou lembrando, que eu vou tendo, que eu vou anotando, né? Essa mão enrolando esse telefone, esse fio de telefone, né? Eu vou anotar num caderno quando a gente terminar de falar, talvez ela sirva para alguma coisa, talvez ela fique lá em caderno. Então, eu acho que o cotidiano, assim, ele é essencial para a poesia, principalmente para a minha poesia. O Mário Quintana tem uma frase que eu adoro, em que ele diz que a poesia é como se fosse um gênero de crônica da eternidade, né? E nada mais cotidiano do que a crônica. Então eu acho que a poesia tem essa pegada de eterno, né, de permanecer para além do tempo, mas também ela vem da efemeridade do cotidiano. Eu gosto muito disso dentro do que você está falando, do jeito que você respeita as palavras, sabe? Eu falo que tem poeta que usa palavras em demasia e tem poetas que respeitam cada palavra como única, né? A gente consegue sentir isso até quando você tem um livro Para Quando Faltarem Palavras, dá para perceber isso bem, e Microscópio também. E você tem um respeito muito grande pela sua forma de criação, assim. Então, quando a gente fala do cotidiano, eu posso falar que pelo que eu li do seu trabalho, que eu sou fã, você sabe disso, já tietei muito você. Quando você trabalha com as palavras de um jeito tão carinhoso, tão afetivo, parece que tudo superdimensiona. Eu consigo ter sensações muito positivas te lendo, assim, né? Então eu queria que você, emendando isso que eu estou falando, que você falasse um pouco desses 2 livros que eu citei, o Microscópio, Para Quando Faltarem Palavras, para a gente entrar um pouquinho neles, depois a gente pode falar um pouco, ler um pouquinho deles também. Mas que falasse um pouco do processo de criação deles, que é bem diferente, assim, é uma marca muito particular sua. Uhum. Você falou essa coisa do respeito com as palavras, né? Eu acho que as palavras são uma coisa muito, muito séria. Assim. Cada palavra tem que ser usada com muito cuidado, tratada com muito cuidado, né? E se a gente parar para pensar, é muito louco, né? Que as palavras, elas fazem um avião decolar, elas fazem tanta coisa acontecer, e elas não podem ser tocadas, né? É uma coisa tão forte, tão importante, que muda o destino, né, da vida das pessoas, né? Termina uma guerra, começa uma guerra, as palavras são esses elementos que fazem isso tudo acontecer. Então eu acho muito importante a gente usar as
palavras com muito cuidado. O Microscópio foi, enfim, eu publiquei depois de Um Dia o Amor Vai Encontrar Você. Não é um livro de autoajuda. Mas bom avisar, né? foi... Eu vou mandar um para vocês. Eu acho que eu tenho um ou dois para vocês. Mas o Microscópio foi a minha primeira experiência poética mesmo, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação na PUC, eu estava tendo aula com o Lucas Viriato, que coordena o jornal Plástico Bolha, e até quem escreve a Orelha do Lágrimas, que é um jornal de poesia super bacana da PUC do Rio. E eu tive aula com ele e com o Paulo Brito. E aí eu comecei a escrever poemas, assim, eu sempre li muita poesia, mas, enfim, eu não tinha, não sei, não enxergava aquelas coisas que eu escrevia como poemas. E aí eu comecei a escrever várias coisas e fui mostrando para o Lucas e para o Paulo. E aí o Lucas foi dando uma direção super importante, né? Tentando enxergar coisas em comum, em elementos que eu estava usando, assim. Então o Lucas foi muito importante. E aí ele me apresentou, me recomendou para letras, né? E ele explicou o Megamin, foi até um custo. Ligaram numa sexta, tinha mandado o livro em janeiro para lá. Ligaram numa sexta, maio, falando, a gente está aqui com o arquivo final do seu livro, a gente pode lançar na semana que vem. Para quem não conhece, os Megamini são livros pequenininhos, das 7 letras, né? Livros artesanais, costurados à mão. Uma gente muito bacana já publicou Megaminis, né? O Armando Freitas Filho, a Alice Santana, tem gente muito legal que publicou os minis, então é uma coleção pela qual eu tenho um mega carinho. E aí o Microscópio, né? Eu não tinha um título, né? Eu tinha o livro indo para a gráfica, mas eu não tinha um título. Eu falei, acho que eu vou chamar de Microscópio, né? São poemas muito pequenos, poemas quase aforísticos, uma coisa meio Chico Alvim, assim, no sentido de muito cirúrgico, muito curto. Então foi a minha primeira experiência. E aí eu soltei a mão depois do Microscópio. Eu peguei várias gavetas e ia trabalhando elas. Então, para mim, o Microscópio é um livro super importante, porque ele starta todo esse processo. E Para Quando Faltarem Palavras foi na verdade, era uma série, eu sou grande fã e o Carlito Azevedo é um mentor para mim. Eu frequento a oficina dele até hoje. Ele ajuda muito, ele é um grande cara para destravar a escrita das pessoas e também mostrar todas as possibilidades do poema, né? Então, eu comecei a escrever uma série que eu li pro Carlito, que era palavras para várias situações, né? Das situações mais esdrúxulas, tipo palavras para anunciar um out, para palavras de circunstâncias mais sérias, né? Palavras para a última linha da carta de um amor que chega ao fim, ou palavras para dizer no enterro, palavras para dizer um nascido, ou entre os pais de um recém-nascido. Então, eu acho a palavra muito viva, muito cotidiana. Então, esse livro foi escrito basicamente recolhendo coisas das falas das pessoas, né? Eu peguei vários lugares comuns e fui transformando cada lugar comum em circunstâncias poéticas. Eu não sei se talvez faz algum sentido eu ler algum trecho para o pessoal entender do que eu estou falando. Com Sim, certeza. Por favor. Eu vou ler palavras para a primeira mensagem enviada depois do primeiro beijo. Amei ontem, lembrando da nossa noite, me peguei pensando na gente, saudade já. Muito bom. Aí tem palavras para a última linha da carta de um amor que chega ao fim. Você vai ser sempre especial para mim, nunca vou deixar de te amar, ainda te amo, se cuida. Deixa eu pegar mais uma outra circunstância. Palavras que não dizem nada. Foi melhor assim, não era para ser. Vamos falando, a gente se fala, pode deixar, deixa comigo, não é você, sou eu, vai ficar tudo bem. Muito bom. Então são coisas, eu peguei vários lugares comuns e eu falei, cara, eu acho que elas podem ser reunidas para ter uma finalidade, né? Palavras que não dizem nada, enfim. Então é uma coleção de palavras e falas, assim.
Eu gosto muito dessa ressignificação, né? Eu acho que são coisas que passam também despercebidas muitas vezes do cotidiano, que a gente está tão atarefado com as coisas e com tudo, que a gente não se dá conta, né, do que a gente está falando e está jogando ali pro mundo. Eu estava aqui folheando enquanto você estava falando, e aí eu achei umas palavras para dizer ao seu cachorro. E aí eu li e eu falei, nossa, tipo, eu falo isso todos os dias pro meu cachorro. Então, e são coisas que vão passando, né? Eu acho que... eu lendo sou péssima. Depois da Luísa lendo, a gente fica até tímida. Mas, palavras para dizer ao seu cachorro. Quem quer passear, eu vou falar no tom que eu falo com o meu cachorro, ótimo, que é o Mano Black, tá? Vou, inclusive, mandar um beijo pra ele, a louca. Ele é lindo, né? Inclusive. A louca, eu viro pra ele. Mano, se você estiver nos ouvindo. Mano, a mamãe vai falar de você agora, filho. Quem quer passear? Traz a bolinha, traz. O que você acha? Aonde que foi parar aquela meia? Não pode. Ok, senta. Por que você não vive até os 50? É muito bom. Ótimo, ótimo. É isso, gente. Sou eu, essa pessoa o tempo todo. Eu adorei sua interpretação do meu cachorro. Mano. Ele é quase uma pessoa. Tem uma que eu gosto muito, palavras para quando não estiver prestando atenção na conversa. Incrível, maravilha, interessante, ótimo, nossa, pois é bem isso, né? É super isso, assim, tipo, nossa, ok. Nossa, toda vez que eu converso com a Luísa, eu fico vendo se ela fala alguma dessas palavras, entendeu? Pra ver se ela tá te achando um saco a conversa com você ou não. Ela não sabe disso, mas eu abro nessa página. Agora você já se revelou, Tadeu. Luísa, você sabe que o que eu fiquei pensando muito quando eu recebi seu livro e tal, foi isso que me motivou, né, a dar o tema dessa temporada. A gente comentou aqui já, mas foram de fato as cenas. Eu acho que ele é um livro muito imagético, e essas cenas do cotidiano, né, e aí quando você fala, eu até comentei isso no episódio da Sofia Mariucci, e aí eu vou repetir que é esse clima de quando a gente viaja. Então você fala que os poemas não existiriam sem filas, sagões, embarques, desembarques, celular fora da área de cobertura, e aí várias outras coisas, mas esse clima de aeroporto, eu acho que ele é muito propício à criação. Eu trabalhei com um cara que ele não conseguia parar e criar, e aí quando ele viajava, tipo, ele escrevia muito, e eu falava, gente, nossa, eu preciso de um patrocínio de uma companhia aérea, que eu vou te mandar, sei lá, pra Dubai, sei lá, pro Japão, pra você ficar em trânsito e produzir, porque, né, eu preciso de coisa, que eu preciso que você entregue o livro e tal, e coisas assim. E aí, curiosamente, eu também sou essa pessoa, e aí eu acho que estar nesse ambiente é um ambiente que você fica meio que em suspenso, assim, tudo pode acontecer, e ao mesmo tempo você escreve muito, e eu queria te ouvir um pouco sobre essa experiência, porque eu pelo menos senti muito isso no livro. É quase palpável, assim, os momentos em que você estava escrevendo isso, nesses momentos de trânsito, e aí eu queria te ouvir sobre. Não, acho, Jéssica, que eu concordo completamente com você. Até tem uma história engraçada que eu li na New Yorker uma vez. Um autor americano, sei lá, estava precisando terminar um romance. E aí ele foi até o Japão e voltou. Assim, ele chegou no Japão, passou, sei lá, algumas horas no aeroporto, pegou o voo e voltou com o livro terminado. Que demais. Então, isso assim... Atenção, Azul! Eu tô precisando terminar meu livro. Cadê aquela passagem? Alô, Copper Lines. Pode ser pra Osasco, né? Pode ser um bom patrocinador pro Rabistas aí. Eu tô aqui muito no jabá, assim. Manda aquela publi que a gente faz e já termina o livro, né? Desculpa, eu te interrompi, mas é que eu não podia perder essa oportunidade. A história é muito boa, mesmo. Mas pode terminar de contar. Eu acho que, né, partindo, né, desse exemplo que talvez seja um pouco exagerado, né, de você, enfim, precisar ir, voltar e tal, eu acho que o clima da suspensão aérea, além do telefone não estar funcionando, acho que o telefone ele é maravilhoso, mas ele às vezes é um grande inimigo de concentração hoje em dia. Então você está literalmente em suspenso, né? Geralmente, enfim, eu viajo sozinha vezes, então ou eu leio muito ou eu escrevo muito. Eu acho que essa suspensão é muito propícia para o ato da escrita, né? Porque eu acho que a criação ela precisa de algum tipo de tédio, ela pressupõe um tempo suspenso mesmo, tempo separado para. Então eu escrevo muito em avião, muito mesmo. Acho que
Na verdade, o Lágrimas, enfim, eu acho até que a Sofia contou essa história, um beijo, Sofia, aliás, que eu escrevi o Lágrimas, ele foi escrito em 2017, que foi o ano que eu estava indo e voltando para Porto Alegre, fazendo a oficina de criação literária do Assis Brasil, em Porto Alegre. Achei chique viajar para Porto Alegre para fazer uma oficina. Desculpa, achei muito chique. Eu fiquei meio um ano nessa ponte aérea louca, porque eu queria muito ter aula do Assis, e realmente foi uma experiência maravilhosa. Só que do Rio para Porto Alegre são 1h40 de voo, e eu pegava ida e de volta toda semana. Então, sei lá, é uma conta grande de horas voadas. Então, eu acho que eu não consegui deixar o Lágrimas livre desse contágio da suspensão e do deslocamento, né? E eu acho também que o Lágrimas é um pouco o deslocamento do meu olhar, também sobre coisas cotidianas que eu reciclo de alguma forma, né? Eu pego, sei lá, tem alguns poemas que falam sobre voo, algumas coisas, né? Tem um poema que fala, é uma questão de turismo, né? Enfim, tem 2 momentos, eu acho, que eu falo de turismo, então esse deslocamento do olhar, né? O exercício de olhar, de deslocar o olhar ou de olhar uma coisa e prestar atenção de outra forma, né? Jogar a luz sobre um aspecto que estava despercebido ali. Eu acho que o poeta, ele escreve com os olhos e com os ouvidos, e ele anda como se fossem lentes de aumento espalhadas pelo corpo, assim. Aí ele vai jogando essas lentes nas coisas que ele vai vendo, vai ouvindo e vai retendo o que faz sentido para ele ali. Ela responde poeticamente, gente. Ela fez uma poesia aqui no ar, assim, me dando uma resposta, esfrega na cara do Brasil essa resposta poética. Obrigada por ela. O que eu acho legal na característica sua, Luísa, é que, assim, tem muitos poetas que descrevem o cotidiano e faz a gente, de fato, enxergar aquele cotidiano de uma forma poética, ok. Mas o diferencial, principalmente no Lágrimas, é que você está inserida naquele ambiente. Isso que eu acho mais incrível. Porque a gente vê muita prosa um pouco distante, não por isso menos importante ou menos bonita, não por isso, mas é legal essa proximidade que você tem, essa primeira pessoa que você tem com as relações. Parece que é sobre você sendo observado por você mesmo. Assim. Sim. Desculpa, pode falar, eu ia completar a pergunta, mas vai. Complemento ao Tadeu, eu acho que tudo que a gente faz é muito autobiográfico, independente daquele clássico, até no Para Quando Faltarem Palavras, né? Palavras para não dizer a um escritor. Aconteceu com você? Né? Eu acho que, para além do aconteceu com você, tudo que a gente escreve, eu acho que é muito autobiográfico, porque diz muito sobre como é que a gente olha e o que é importante pra gente. Então, mesmo que não tenha acontecido comigo, ou não importa que tenha ou não tenha, se eu resolvo jogar a luz sobre aquele tema ou aquela imagem, isso diz muito sobre mim, já tá nesse lugar. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Sou eu olhando o mundo e as coisas que me chamaram a atenção. Eu acho que tem esse turismo do Lágrimas aí, de ser eu olhando o mundo, né? Percebendo as coisas e tentando traduzi-las de alguma forma. Eu ia comentar que eu vi você falando numa entrevista que o livro é como se ele fosse um álbum de fotografias. Eu achei isso muito bonito, porque e aí você trouxe uma imagem que só essa imagem já daria um poema, que é, sei lá, quando a gente está andando na rua, quando a gente está fazendo alguma atividade muito cotidiana e, tipo, isso não está sendo registrado, né? E aí você transpôs isso para poesia. E eu achei isso muito sensível e muito bonito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse conceito do livro, ele ser um álbum de fotografias ali, nessa imagem dos poemas, porque, igual eu comentei, ele é muito imagético, né? É muito, de fato, um recorte ali e tem uma certa saudade em muitas coisas, pelo menos foi o que eu senti quando eu estava lendo, e aí eu queria que você comentasse. Eu acho que ele eu posso ter colocado ele como um álbum de fotografias, porque eu vou indo de poema em poema, e muitos eu lembro de onde eu estava e o que eu estava olhando quando eu comecei a escrever. Assim. Tem um poema chamado Espera, em que eu falo sobre uma experiência incrível que eu tive, que foi a ativação de uma obra de arte cinética do Alexander Calder. Então,
Então, um artista que eu admiro pra caramba, eu tive essa oportunidade de ver essa ativação, assim. E aí eu fiquei, enquanto eu esperava a obra começar, eu comecei a pensar sobre esperas, e aí eu comecei a pensar sobre depois, né, que a performance aconteceu, essa ativação aconteceu, eu fiquei olhando os movimentos das coisas que foram ativadas, aí depois eu coloco, né, esperar como, sei lá, a gente espera numa fila de táxi em São Paulo, aí eu lembrei da imagem da fila de táxi em São Paulo. Então é como se fossem fotografias de vários momentos que eu vivi, que eu sei localizar. Então, no sentido de ser um álbum de fotografias, tem um poema que eu dedico para Susan Sontag, que eu falo sobre que tem aquele ensaio, né, sobre fotografia, em que ela compara a lente de uma câmera em que ela mostra como o léxico de disparo da fotografia e das armas tem alguma proximidade. Você dispara o botão para captar uma foto, você dispara uma arma. Então ela fala um pouco sobre isso, né, essa comparação. Eu lembro, eu estava andando na rua, eu vi era Dia dos Namorados, eu acho, e eu vi um vendedor de flores. E aí eu fiquei olhando para ele e tirei uma foto. Eu tenho essa coisa com foto, né? O meu Instagram é uma coleção de coisas que sendo interessantes, gravando e postando. Então eu tirei essa foto no Instagram e escrevi um poema sobre várias elucubrações sobre aquele homem me olhando tirar uma fotografia dele. Então é como se eu fosse olhando os poemas e eu me lembrasse onde eu estava e o que eu estava vendo quando eu escrevi aquele poema. E tem até um poema que é uma fotografia que eu não tirei, que eu dedico para o Pedro, meu namorado, que a gente estava andando na praia e a gente viu um menino, enfim, de calção, um menino pequeno, brincando com uma lancha de controle remoto quebrada, e o nome da lancha era Dream. E aí eu achei aquela imagem tão bonita, o menino sentado na areia, estava um dia nublado, ele estava brincando ali com uma lancha quebrada, e a lancha se chamava Sonho. Eu achei tudo aquilo lindo, mas a gente não tinha um celular para fotografar. Então eu escrevi aquele poema para tentar guardar aquele momento na memória, assim, aquela imagem, aquela fotografia que eu não tirei. Que bom que você não tirou. Tem um escritor português, que é o Afonso Cruz, ele também fotografa, mas ele viajou durante muito tempo na juventude por vários países e ele não levava câmera, porque ele viajava de mochilão e ele falava que a pessoa com a câmera fica muito visada, né, e tal, e eu queria aproveitar a viagem, e ele fala que foi a melhor coisa que ele fez, porque isso obrigava ele a prestar atenção de um outro jeito nas coisas e registrar isso muitas vezes por escrito. E eu acho isso tão bonito, porque a gente tem muito essa coisa de fotografar, de ter que mostrar, de ter que transmitir, né, de ser muito blogueiro o tempo todo, de produzir ali um conteúdo do que você tá vivendo, e muitas vezes você nem, você fica tão ocupado fazendo isso, que você não consegue, de fato, absorver, viver, sentir e se dedicar para aquele momento. Com certeza, se você tivesse feito a foto do menino, talvez você não tivesse feito o poema, né, e não estaria aqui contando essa história. Sei lá, enfim, não menosprezando a fotografia, porque eu amo foto, mas eu acho que são duas pontas aí, né, de uma mesma coisa. É interessante até que... Nossa, adorei essa ideia de tentar ficar sem a câmera. Eu vou ver se eu faço um pouco esse exercício pra ver se aparecem umas novas fotografias que eu não tirei aí. O próprio princípio do Haikai, né, que é fixar a imagem. Mas até é bacana você falar do Sandy Calder, né, que ele é super um escultor que tem, umas obras enormes no meio da cidade, assim. E é muito isso, essa coisa de estranheza e ao mesmo tempo de afetividade, né? Muito legal. Esse lance ainda da fotografia me fez lembrar uma outra coisa também, que é bem isso. O ano passado, durante o Filipossos, eu lembro muito claramente que a gente estava almoçando e aí tinha um DJ ali no espaço que tem do lado de fora. A gente estava almoçando, tomando um chopp, e aí passou um catador de material reciclável. E uma das meninas da equipe começou a dançar a música que estava tocando com ele, que era uma música do Johnny Hooker. E aí eles ficaram dançando e fazendo o mesmo
mesmo passo, os dois conheciam o mesmo passo. E eu falei pro fotógrafo, eu falei, nossa, tira uma foto daquilo ali. Ele falou, não, eu tô almoçando, eu tô aqui de boas. Ele falou, olha aquilo ali e guarda na memória. Você não vai ter uma foto disso, você vai guardar isso na memória. E eu falava, mas eu quero ter essa foto no clipe final do festival, porque é muito boa. É o Bruno. Eu falei, é muito boa essa imagem. E ele falava assim, não, essa você vai ter que guardar, eu não vou levantar pra tirar essa foto. E ele não levantou, ele não tirou a foto, mas no entanto eu não esqueci, né, e ficou sempre essa imagem pra mim. Eu não tenho ela no clipe do festival, mas foi uma imagem que ficou, então sempre que eu lembrar, acho que do festival de 2019, eu vou lembrar dessa cena. Então acho que é bem louco esse paralelo, né? Acho que é bonito a gente falar sobre isso, porque foto também é um jeito de fazer literatura e muitas vezes também é um jeito de desfazer, né? De fazer esse caminho inverso, né? Total. Nossa, foto é arte, foto é literatura, é poesia e imagem, né? O poeta é um pouco um documentarista do cotidiano também, à sua maneira, né? Sim, sem dúvida. Eu super defendo essa tese. Eu também. Luísa, vamos pedir para você, então, ler um pouco pra gente, pessoal que está conhecendo você agora, que está ouvindo Rabiscos, que você lesse algumas poesias pra gente. Leio poemas do Lágrimas, do Microscópio, leio algum inédito. Eu acho que você pode ler um de cada, e claro que o inédito também. Você que manda, a casa é sua. Fechado. Eu vou tentar pegar... de repente eu vou ler esse poema sobre o qual eu estava falando, da fotografia. Ótimo. Que eu não tirei. Ele tá no Lágrimas, não? Ele tá no Lágrimas, ele chama Segredo, tá na página 47. 47, ok. Muito, é bom você ler o que você falou dele, é muito legal. Segredo, para Pedro. Mais de 27 mil fotos na memória inanimada, repetidas, tremidas, esquecidas, até você, que não se comove com nada, apontar para que não tiramos e não se descola da memória. De um menino na areia, à espera da próxima onda, agachado sobre uma lancha de controle remoto, quebrado escrito Dream, olhando o vento enrugar o mar, coberto por nuvens cinzas. Os pensamentos como um barco à vela. Apesar da tempestade, frio, quisemos congelar aquela imagem, como uma criança agarra-se às férias em frente ao mar. A mulher vaidosa tenta retardar a velhice. Mas aquela imagem não existiu para mais ninguém. Um segredo que ficaria viúvo, como pés de meias descasados, se eu esquecesse o tom da sua voz, os olhos se desacostumassem com a sua sombra. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É bem dentro do que você falou. Muito legal mesmo. Eu não lembrava, ele estava agachado na lancha, né? Não estava brincando, eu já estou mediando a foto. Não tem problema, é válido. Muito bonito. Quero que você leia mais, então. Eu vou ler então algum poema do Microscópio. Certo. Vou ler talvez dois, que são muito curtos. Sim. Deixa eu ver o que eu vou ler. Eu vou ler o Insignificância e o Significância. Tá em qual página? Bom, eu vou ler essa série aqui, páginas 8 e 9. Tá. Insignificância. Um pombo caído no asfalto. Significância. Um cocô de pombo caído na testa. Permanência. Cachorros que pisam em cimento fresco. Impermanência. Cachorros que pisam em asfalto molhado. Muito legal, lindo. Eu gosto eu falo de cachorro de novo, Jéssica. Do microscópio eu gosto muito do Distância. O que nos separa de um estranho é um sorriso. É lindo esse poema, muito mesmo. Você falou que você está produzindo um livro novo, né? Como que está isso, assim? Como que está o processo de produção? Sobre o que é? O que você acha que ele vai vir de diferente com o que você já produziu? Pois não sei. Estou ainda pensando muito sobre ele. Eu acho que ele é uma espécie de uma continuação do meu trabalho, mas eu acho que mais maduro, tem poemas mais longos. Eu continuo tendo os poemas curtos, que eu acho que é um pouco a marca do meu trabalho, assim, é uma coisa que eu adoro fazer e que tem muito poema assim, meio aforístico, meio engraçadinho, assim, então eu continuo fazendo esses curtos, mas tem uns poemas mais robustos, assim, é um livro maior do que o Lágrimas. Já tem título ou não?
tem título. Enfim, tudo pode mudar, mas por hora o título é... Todo o resto é muito cedo. Todo o resto é muito cedo. Nossa, lindo título. Aliás, eu gosto muito do título Lágrimas Não Caem no Espaço. Eu até te falei uma vez que eu estava assistindo um documentário, One Strange Rock, que é da Netflix, que fala documentário real. Não é não ficção, né? Ele tem um astronauta que eu vi que nesse livro você fala, que você dedica inclusive para um astronauta, né? O Chris Hadfield, que é um astronauta canadense, que inspirou o título desse livro. Eu até te falei que eu assisti nesse documentário, o astronauta conta que saiu uma lágrima no olho direito dele, ele não estava conseguindo enxergar, e a lágrima foi para o olho esquerdo, e ele ficou cego fora da nave, e, enfim, ele teve um problema com isso, porque ele não conseguia enxergar, ele não podia abrir o capacete, ele não conseguia se locomover diante disso. Foi angustiante e ao mesmo tempo poético. Eu queria que você falasse um pouco do título desse livro, que ele é lindo mesmo, e como que foi a sua relação com ele. Eu adoro dar título para as coisas. Eu tenho um arquivo de títulos. Sério? Eu leio alguma coisa, eu penso em alguma coisa, eu jogo lá no arquivo dos títulos. Uhum. E aí eu, enfim, eu vou jogando um bando de arquivos, às vezes quando eu preciso dar título para alguma coisa, eu vou lá ver se algum título vai funcionar. Uhum. Eu fico colecionando os títulos, enfim, às vezes não tenho ocasião para usar, eles não entraram como nenhum verso, ou com nenhuma ideia de nada, então eles sobraram como títulos. Uhum. E é engraçado porque eu só fui me dar conta de que Lágrimas era um livro meio aéreo, quase espacial, assim, depois, né? Acho que é muito difícil, né, quem está escrevendo uma coisa, você entender exatamente o que você está fazendo, até você terminar e você olhar esse todo, e às vezes até depois do livro publicado você vai entendendo mais links, assim. Uhum. O mesmo processo de juntar poemas num livro é uma coisa completamente variada de poeta para poeta, né? Tem poemas que duram o livro inteiro, tem poemas reunidos, sei lá, por um assunto, por um período em que foram escritos, assim, então tem várias formas de organizar um livro. E eu acho que acabei organizando Lágrimas, foram esses poemas escritos em deslocamentos. Uhum. E na hora de pensar num título, eu adoro curiosidades esquisitas, assim. Outro dia, eu adoro, às vezes até me mandam assim, olha que coisa estranha, me mandam, que pode entrar no poema, né? Tudo pode entrar. Outro dia me mandaram um fato que eu achei maravilhoso, que é que as borboletas, elas bebem as lágrimas das tartarugas, quando elas precisam de sal. Caramba, eu achei isso muito louco, muito mas eu achei super interessante, achei bonito, né? Muito a lágrima de um bicho alimentar outro, ou ser útil para um outro bicho de alguma forma. Aí guardei essa ideia, ainda não usei, mas tá aí. Mas voltando à escolha do título do Lágrimas, me mandaram um vídeo, eu vi, eu já não lembro, desse astronauta no espaço, demonstrando como as lágrimas não caíam no espaço. Aí ele começa a pingar colírio no olho, e aí essa bolha que, né, essas gotas vão se juntando e formando uma bolha no rosto dele, e esse colírio e essas lágrimas nunca caem, elas ficam meio suspensas, grudadas no rosto. Aí eu falei, caraca, lágrimas não caem no espaço, que legal. Eu falei, caraca, isso pode ser um título. E aí coloquei como título. E eu achei bonita a imagem, né? A capa do álbum, do livro, é uma imagem também. É lindo o livro, o título é muito bonito, esteticamente muito bonito. A foto da capa, ela é sua ou não? Eu não li os créditos disso. Eu acho que não saiu o áudio da Jéssica, saiu? Eu não tô ouvindo. Não ouvi já. Voltei. Desculpa, voltou. A foto da capa, ela é sua ou não? Eu não olhei esses créditos. Não é minha, não é minha. Era uma coisa que eu poderia ter fotografado até, mas não é minha. É uma foto no Rio de Janeiro até. Ela tem cara de Rio de Janeiro mesmo. Muito legal. Ela tem cara de Rio de Janeiro, total. Falando em Rio de Janeiro, eu sinto meio que isso no livro também, né? Ele traz uma coisa, não sei, mais solar, mais a cara do Rio de Janeiro. É um livro que, mesmo se eu não soubesse que você é do Rio, eu sentiria que não era uma pessoa vivendo em São Paulo. Você sente isso também, de repente, quando você lê outras obras, ou isso ficou muito evidente para você, ou é a primeira vez que alguém está te falando desse absurdo? Talvez seja a primeira vez que estejam falando isso, mas eu já não acho que é absurdo. Eu acho que faz sentido. Eu, enfim, nasci no Rio, vivi no Rio a vida inteira,
apesar de todos os problemas, e haja problema nessa cidade, eu amo o Rio. Digo ao Rio que fica, né? Tá todo mundo indo embora daqui, mas eu pretendo ficar pelo Rio. Então, acho que tem muitas coisas cariocas, talvez no Lágrimas, assim, a presença, né, do mar, enfim, esse andar na rua, né? O Rio é uma cidade que é muito convidativa para você andar na rua, andar olhando as coisas, né? Observando. O Rio proporciona um encontro na rua, que eu acho que pode ser em outras capitais. Então tem uma coisa muito de um dia de urbano que acontece na rua, né? Tem um contato físico entre as pessoas no Rio, que eu acho muito especial aqui. Então, enfim, acho que é isso. Sem dúvida. Quando eu li, eu lembrei um pouco do livro da Matilde Campilho, que tem muita coisa que foi escrita durante o período que ela morou no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei com essa mesma sensação, assim, é quase como uma memória, sei lá, de lugares que eu fui no Rio, ainda que não estejam demarcados com tanta clareza no texto, mas pelo menos pra mim passou essa sensação. Só depois eu fui me ligar que você não era de São Paulo e era do Rio, o que é curioso. Fica aí pra gente pensar nessa se a gente sente de onde o autor é lendo essa obra dele. A gente pode pedir por mais poesias inéditas pra você ler pra gente? Claro. Aí vamos ler aqui. Exclusivo, hein? Poesias inéditas da Luísa. Como a gente está, né, a gente tá falando muito sobre imagem, eu vou ler um poema que eu escrevi depois de ir ao cinema, ver um filme da Agnes Varda, aquele filme em que ela fala sobre a obra dela, o Varda by Agnes. Sim, muito legal. Enfim, dando o contexto, né? O poema chama Metalinguagem. São dois adolescentes que ainda não deram o primeiro beijo e por hora estudam seus menores movimentos nas poltronas, as angulações do assento. Cruzam e descruzam as pernas, calculam ante qual distância os joelhos não tocam o encosto da frente. Quase medem a quantidade de ar que sai, junto às palavras que murmuram, em desculpa para aproximar os lábios. Apoiam os cotovelos no descanso de braço, fazem um choque, quando as peles se encostam. O queixo na mão, como se toda aquela tensão fosse apenas para a projeção. Mas enquanto miram a tela, a visão periférica procura a silhueta ao lado, um perfil ainda não fixado na memória. Sincronizam um riso, e há tanto de um no outro que caberiam num só corpo. Alguém poderia rodar esse curta-metragem, os dois no cinema, porque adoram metalinguagens e meter as línguas nas bocas. Imagina se esse filme existisse. Imagina se esse filme não acabasse. Então os dedos tocam devagar o rosto, passeiam pela curva da mandíbula. Parece que os movimentos desprogramam a capacidade de raciocinar. Parece que é 1969 e o homem acaba de estincar o pé na lua. Nossa, que lindo. Uou! Muito lindo. Não, e tem toda uma leitura, né? Tem toda uma entonação, tem todo um... É bem imagético. Tem todo mesmo, um jeito, é super disse. imagética, é super imagética. Você vai se identificando. Eu gosto muito de poesias que trazem imagens, acho que muito por isso, assim, você vai se identificando, você vai se enxergando dentro daquilo, né? Não tem toda uma abstração, mas tem coisas que aparecem no teu dia a dia também, que eu acho que quando a poesia ela é imagética, é muito mais fácil de fisgar o leitor, é muito mais fácil de você ser puxado ali pela mão para dentro daquela poesia, pelo menos para mim, né? Não sei se faz sentido para vocês isso. Muito total. Nossa, e já tem previsão de lançamento do livro novo ou não? Ainda não. Tô relendo, dando para alguns amigos lerem, pegando umas opiniões, enfim. Tô ainda nesse processo, mas já tô, acho que já dei ele como terminado. É um processo bom esse, né? Ô, Luísa, eu sei que você é jornalista também, e aí eu queria te perguntar como é que é para você migrar aí do jornalismo, dos textos que são muitas vezes maiores, para poesia e até para os haikais que tem aqui em alguns momentos do livro e tal. Como é que é
mudar de estilo e tudo mais? É uma pergunta que eu sempre faço para quem é jornalista, porque, pelo menos para mim, eu tenho muita dificuldade, muita resistência em deixar o jornalismo e escrever alguma outra coisa. É muito difícil internamente esse processo para mim. E eu queria entender como é que foi para você. Acho que são quase compartimentos diferentes, né? O jornalismo, ele vai sempre em busca ali do lead, né? Do mais importante, de contar, né? Contar com talvez o máximo de neutralidade possível, mas eu acho que o ponto em que o jornalismo e a poesia se comunicam muito é na concisão, no sentido do texto jornalístico, ele ser muito cirúrgico, muito objetivo, né, de carecer de adjetivo, ele ir direto ao ponto. Ele tenta ter uma neutralidade absoluta, enquanto que a poesia trabalha também com essa concisão, mas de uma forma muito mais subjetiva, né, e menos com total liberdade, né. Então, eu acho que assim, né, é quase como se gerasse uma chave da cabeça, né? Não, peraí, vou escrever uma coisa jornalística, vou escrever poesia. Mas eu acho que tem elementos de um que ajudam no outro. Legal. Estamos caminhando para o final, Jéssica Balbino. Não quero acabar, eu quero continuar trocando essa ideia com a Luísa. Eu quero ficar ouvindo ela fazer poesia por mais tempo. Gostaria muito de prolongar esse momento na minha vida. Eu gostei bastante, mas a gente tem o nosso quadro, né? Temos o nosso quadro, Luísa, que é o seguinte: na estante, a gente pede para o nosso convidado, e nós também, falar algum livro que marcou a vida, indicar algum livro, ou falar um livro que está lendo neste momento, é um livro de cabeceira. À vontade, se quiser falar mais de um também, você pode, porque você pode tudo. Nossa, eu sou meio hiperativa, assim, eu leio várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, eu tenho uma pilhazinha de livro que fica perto da minha cama, e aí antes de dormir eu falo, eu vou continuar a ler esses ensaios, eu vou pegar um pouco de poesia, ao romance, enfim, então são várias, eu vou lendo várias coisas ao mesmo tempo. Não fico fiel a um livro, preciso esperar ele terminar para depois retomar, enfim, começar uma outra leitura. Então, nesse momento, eu estou lendo o livro Afiadas, da Michelle Dean, publicado pela Todavia, que são espécies de mini-biografias de mulheres afiadas, né? Tem a Joan Didion, tem a Hannah Arendt, tem a Susan Sontag, que eu adoro, tem a Rebecca West, tem a Mary McCarthy. Então, contando um pouco sobre a vida e obra dessas mulheres. É um livro delicioso, estou adorando. Eu estou lendo um livro de poesia. Eu adoro o Pina, Manuel Antônio Pina, que é um poeta português. Também gosto muito. Eu estou lendo um livro dele chamado Como se desenha uma casa. E foi publicado pela Círio Alvim. É um livro lindo, assim, é curtinho. Eu leio um poema por noite para ele não terminar, não quero que ele termine. E comecei a ler A Ordem do Dia, do Eric Vuillard, que é um livro que fala um pouco sobre vários, né, são dois momentos importantes da história da Alemanha. Um, quando alguns industriais resolvem apoiar a candidatura do Hitler, né? Então é um livro, enfim, que eu até vi a recomendação na coluna do Michel Laube pro Valor, e eu ganhei de presente de um amigo. Eu falei, vamos ler. É um bom momento para ler esse livro. Boas dicas literárias. E você, Tadeu? Eu, seguinte, eu comprei um livro agora que eu queria ler já tinha um tempo, do Miguel de Unamuno, o Névoa, e chegou hoje, e eu comecei a lê-lo. Então ainda não tenho muito o que falar dele, mas já queria ler, já tinha um tempo, entrou numa promoção na Amazon, eu comprei. Eu sou essa pessoa que eu sempre começo a ler e tá lá loucona. E você, Jéssica? Mas eu vou deixar aqui um de poesia que eu já li e reli, porque é muito bom, que Houve um Ano Chamado 2018, da Thaís Bravo. Ela também é do Rio de Janeiro, ela integra o coletivo de Mulheres que Escrevem, e é um livraço. Na verdade ele é um livro pequeno, saiu pela Macondo também, mas ele é pequeno só no formato
formato, porque é um baita livro, é um livro muito bonito, um livro muito sensível, é de poesia também, então acho que dialoga aí um tanto com o que a gente falou nessa temporada, dialoga muito com o cotidiano, e acho que são poetas novos que todo mundo merece, deve conhecer. Merece sim. Eu quero agradecer o pessoal que acompanhou a nossa gravação ao vivo, o Richard Garcia, o ator Paulo Pioli, querido amigo, o Daniel Luz, que sempre acompanha a gente ao vivo aqui. Quero deixar um beijão pro Wilson, da editora Penalux, que esteve aqui em Poços. Ontem a gente saiu para jantar, foi uma noite super agradável. Ele, o Zé Elias, da editora Estância, o Chico Lopes, o Lucas. Foi uma noite muito legal. E quero avisar o pessoal que terça que vem vai ser terça de carnaval e não terá rabisco, porque nós estaremos sambando, Jéssica. Samba, eu vou estar onde? Eu vou estar na Avenida, é verdade, porque eu, essa pessoa que eu desprezo o carnaval, não gosto de carnaval, eu vou sair no Bloco das Fridas aqui de Olha Poços, só. porque tem uma questão política envolvida, então eu não sei me divertir, eu só sei militar, logo estarei lá no Bloco das Fridas, então, junto com o Bloco da Tine. O pessoal que estiver no carnaval falando, não quero ouvir rabiscos, não teremos não o episódio. Tá, porque eu vou estar onde? Na terça-feira na Avenida. Dançando. Eu vou estar o que? Sambando na cara da sociedade, como eu sempre faço. A gente encerra, então, eu posso mandar meus beijos claro, também? por favor. Porque, né, só você mandou, dá Desculpa. licença. Ficou aí ostentando as boas relações que você tem com o mercado editorial. Quero mandar um beijo pra Cacá da Arcádia, que sempre ouve a gente. Acompanhou ao vivo. A Cacá é a nossa maior ouvinte. Quando que a Cacá vai vir, hein? Não sei, a gente precisa organizar isso urgente, porque tá bombando o trabalho dela. Mandar um beijo pra Marcela Gonçalves, que também tava acompanhando a gente. Muita gente acessa as nossas salas de vídeo aqui, o nosso streaming pela rádio, com vídeo, as pessoas vêm nos ver e fico muito feliz com isso. Queria deixar também esse beijo. E é isso, acho que hoje eu não tenho recados. Olha, se você quiser apoiar o nosso podcast, é só mandar um e-mail para podcastrabiscos@gmail.com. E se quiser mandar livro, se quiser mandar sugestão de pauta, se quiser mandar qualquer sugestão, mandar beijo, é só mandar um e-mail pra gente. Luísa, muito obrigado pela sua presença. Você sabe o tanto que eu sou seu fã. Eu fiquei muito feliz, volto a repetir, de conseguir juntar 4 escritoras que eu gosto muito. Eu acho que você tem muito a cara nossa aqui, o estilo que a gente sempre discute. É uma poeta nova, tenho certeza que você vai voar muito. Você tem minha admiração, você tem meu apoio sempre de divulgação, de troca de ideia. Te conheci pessoalmente na Flip, espero te ver mais vezes. E fiquei muito feliz de encerrar a temporada com você. Quero que você deixe aí suas palavras finais e também seu serviço, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal encontra seus livros. Tadeu, Jéssica, eu queria agradecer muito vocês por essa temporada linda. Eu ouvi todos os episódios. Quero ler a Camila, que eu não li ainda. Quero ler a Ana, que eu também não li. Já li a Sofia, sou grande fã e admiradora do trabalho dela. Eu acho que minha poesia conversa muito com a poesia dela. A gente tem um fascínio em comum por baleias e suspensões. Então, assim, acho que foi muito legal a gente falar do cotidiano, mostrar como o cotidiano é elementar, a rotina do poeta. Tadeu, muito obrigada mesmo pela leitura. Eu tenho uma amiga, e Jéssica também, eu tenho uma amiga que diz que um leitor é o contrário da solidão, né? Paula de Kovács, um beijo pra você. E então, assim, vocês lerem, né? Me lerem poesia, lerem mulheres, isso é incrível, isso é super importante. Obrigada por darem a mão pra gente. Tamo junto sempre. E seja fala da sua amiga, eu acho que vocês devem conversar só por meio de poesia, né? Cada fala é uma poesia diferente. Um beijo, é uma loucura, então, Paula, né? Paula de Kovács. Um beijão. Beijo. Luísa, obrigado. O caso é sua. Sempre que quiser voltar, um dia, quem sabe, participar pessoalmente com a gente, tá bom? Obrigada, Lu. Jéssica, beijão. Agora a gente vai comer uma pizza, Jéssica, juntos? Agora a gente vai comer uma pizza. Ótimo, precisa então. ficar entregando, eu fico pagando de saudável. Aí a pessoa já vive e fala, vou comer uma pizza. Que isso, gente? Postei hoje nos stories aqui, uns pratos saudáveis. Não, mas não interessa pizza, as pessoas não podem, porque daí contribui com o estigma de que a pessoa gorda só come pizza. Então, Tadeu, me ajuda. Mentira, eu vou comer uma pizza, mas não deu satisfação nenhuma da minha vida, foda-se. Beijo a todos, beijo, Luísa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.